Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você pegue o livro, o lápis e a borracha. Na aula de hoje, nós vamos continuar fazendo a leitura deste livro, que tem por título Dorme, Menino, Dorme, de Laura Herrera. Depois nós vamos fazer uma revisão sobre as formas geométricas e vamos finalizar resolvendo algumas questões do seu livro de matemática. Por isso, é importante que você pegue o seu material antes de iniciar a aula. Então, prepare aí o livro, a borracha, tá? O lápis, para que na hora que chegar o momento da atividade, todo o material esteja próximo de você. Combinado assim? Então, se você não fez isso ainda, pause o vídeo, procure o seu material e depois volte a assistir essa aula, tá? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo a leitura do livro. Nós paramos a nossa leitura nessa página, onde o garotinho fez a seguinte pergunta: e se o leite derramar? Vamos descobrir a resposta? Se o leite derramar, como é? Não pergunte tanto, José. Olha só, quem estava conversando com ele era a mãe. Então, antes de dormir, a mãe dele estava conversando com ele para que ele pudesse dormir. Então, ela respondeu da seguinte forma a pergunta do filho: como é? Não pergunte tanto, José. Aqui está a sua caneca de leite morno, sua manta de lã fina, seus pássaros de muitas cores e o violino com seus encantos. E tem também 5 velas iluminando os cantos. Veja que aqui nessa parte da história, o livro traz várias coisas que o menino precisa antes de dormir. Então, ele tem um certo ritualzinho antes de dormir. Ele precisa das velas, ele precisa de um copo de leite morno, precisa aí de uma manta de lã fina, e a mamãe está organizando tudo isso para ele poder dormir tranquilamente. Dorme, menino, dorme, enquanto lá fora o vento sopra, essa história vou contar. Olha só, a mamãe com ele aqui, ó, na cama, com o livro na mão. Então, antes de dormir, ele faz a leitura de um livro. Então, essa foi a nossa história de hoje, turma. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da leitura desse livro. Dorme, menino, dorme, de Laura Herrera. Turma, vamos iniciar, né, falando sobre as formas geométricas. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Então, turminha, na aula de hoje nós vamos continuar fazendo uma revisão sobre as formas geométricas, as formas básicas. E nós aprendemos em outras aulas de matemática sobre as formas básicas, que são o círculo, que tem o contorno curvo, o triângulo, que tem 3 lados, o retângulo, que tem 4 lados, e o quadrado, que também tem 4 lados, e todos os lados do quadrado são iguais. Então, essas foram as formas geométricas que nós aprendemos nas últimas aulas de matemática. Aprendemos também que as formas geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia e que alguns objetos que está aí no nosso dia a dia, tá, que está presente, né, na nossa casa, na escola, nos locais, esses objetos, as faces dele lembram formas geométricas. Então, observe, vamos agora fazer essa ligação do objeto para a forma geométrica. Turma, qual desses objetos que estão aqui na imagem lembra o círculo? Muito bem, vai ser a bola. Então, a bola, ela lembra o círculo. Então, nós vamos ligar a bola para o círculo. Qual desses objetos aqui lembra aí, uma de suas faces lembra o triângulo?
Isso mesmo, é a casquinha do sorvete. Veja que a casquinha do sorvete, ela vai lembrar aí um triângulo. E o retângulo? Muito bem, é o tijolo. O tijolo, veja que essa face aqui, ó, do tijolo, ela lembra um retângulo. E o quadrado, turma, nós temos o dado. Veja que as faces do dado vai lembrar aqui, ó, o quadrado. Vamos treinar mais nossos conhecimentos sobre as formas geométricas. Eu quero que vocês me ajudem aí a pintar essas formas geométricas. Então, vamos pintar de amarelo os retângulos. Onde é que estão os retângulos, turminha? Olha, nós temos um retângulo aqui, outro aqui, não é isso? E parece que só são esses dois. Então, nós vamos pintar os retângulos de amarelo. Então, veja, pintamos os dois retângulos de amarelo. E agora eu vou pintar os quadrados de verde. Veja, todos os quadrados que tinha nessa imagem, eu pintei de verde. Agora, eu vou pintar de azul todos os círculos. Veja, onde tiver um círculo, eu vou pintar de azul. Então, todos os círculos agora estão pintados de azul. E, por fim, eu vou pintar os triângulos de vermelho. Nós sabemos, ó, que tem 3 triângulos aqui. Então, esses 3 triângulos eu vou pintar de vermelho. Ok, turma? Então, veja que nós acabamos de colocar em prática o nosso conhecimento sobre as formas geométricas, tá? Vamos continuar treinando aí para não esquecer mais as formas geométricas básicas. Veja que aqui eu tenho um triângulo. Eu vou ligar esse triângulo para o objeto que lembra o triângulo. Qual desses 4 objetos lembra o triângulo, turma? Isso mesmo, é o pedaço de melancia. Agora, o quadrado. Nós estamos visualizando aqui o quadrado. E qual desses objetos lembra um quadrado? Vai ser, ó, esse quadro. Esse quadro aqui, ele lembra um quadrado. O círculo para o relógio, porque veja que o formato desse relógio é curvo, assim como o círculo, tá? Então, ele lembra o círculo. E o retângulo, nós vamos ligar para o quadro, tá? Por quê? Porque o quadro aqui, esse quadro, ele lembra o retângulo. Turma, agora eu quero que você pegue o livro de matemática, vai abrir ele na página 118. Nessa página tem a questão de número 3, ó, aqui, a questão de número 3. Veja que ele diz assim: ligue cada forma plana com uma das faces dos objetos que estão em volta das mesmas. Veja, turma, aqui nós temos as formas geométricas planas, tá? E nós vamos ligar estes objetos aqui, ó, que estão em volta, para essas formas geométricas. Então, veja que aqui nessa bunda de limão, essa face aqui, ó, do limão, lembra o círculo. Então, ele ligou aqui para o círculo. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos começar com esse instrumento musical. Veja que essa parte desse instrumento vai lembrar uma forma geométrica. Qual é ela? Isso mesmo, um triângulo. Então, você vai fazer a ligação, vai ligar esse instrumento com um triângulo. Veja, turma, que essa face aqui desse objeto lembra uma forma geométrica. Qual é? Isso mesmo, o retângulo. Então, você vai ligar para o retângulo. Essa caixa de leite, essa face dele, lembra o retângulo, não é isso? Então, você vai ligar para o retângulo. Esse quadrado, veja que a face dele lembra um quadrado. Então, eu vou ligar aqui para o quadrado, tá, turminha? Veja agora esses outros objetos aqui embaixo. Você vai fazer a mesma coisa. Vai observar bem e depois vai fazer a ligação. Combinado, turminha? Agora, eu quero que você abra o seu livro na página 119. Nós temos a questão de número 4, que diz assim: pinte as formas contidas nos desenhos. Então, aqui nós temos vários desenhos, veja, vários desenhos. E nós vamos pintar esses desenhos conforme essa legendinha que tem aqui em cima, ó. Quadrados de azul. Então, onde você encontrar quadrado nesses desenhos, você vai pintar de azul.
retângulo de verde, círculo de amarelo e triângulo de vermelho. Tá, turma? Questão de número 5 diz assim: junte os pontos e forme quadrados, triângulos e retângulos como no modelo. Então, turminha, olha aí para o seu livro na questão 5. Veja o modelo que ele fez. Ele pegou os pontinhos e foi juntando, formando aí, ó, um triângulo. Você vai fazer a mesma coisa, formando retângulo, formando triângulo e quadrado. Então, essa é a atividade do dia. E aí, turminha, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Hoje nós fizemos uma revisão sobre as formas geométricas, nós vimos aí o final da história do livro Dorme, Menino, Dorme, e também resolvemos algumas questões do seu livro, lembrando que eu deixei aí algumas para você fazer na sua casa. Então, termine de responder sua atividade, e depois que você acabar a aula, lembre de enviar a sua atividade para a professora, isso é muito importante. Turma, a nossa aula está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.